numa manhã no início de agosto de 1986, quando o sol começava a iluminar o Central Park em Nova York, ocorreu um incidente que abalaria toda a cidade. Por volta das 6 horas da manhã, uma jovem mulher foi encontrada inconsciente no parque. Este evento foi o início de uma investigação complicada que acabaria revelando uma verdade chocante. A mídia reportou com zelo sem precedentes cada reviravolta desta história. No entanto, sua abordagem da cobertura levantou muitas questões. Surpreendentemente, a mídia tomou uma posição que parecia favorável ao suspeito. Esta influência se estendeu também à opinião pública e criou uma atmosfera ambivalente em torno da investigação. No decorrer dos eventos, descobriu-se que o suspeito estava ativamente espalhando informações falsas sobre a vítima e tentando prejudicar sua reputação. Para surpresa de todos, alguns meios de comunicação adotaram esta versão sem verificar adequadamente os fatos. Este comportamento da imprensa provocou críticas severas de ativistas de direitos humanos e especialistas em ética jornalística. Em meados dos anos 80, Nova York se viu confrontada com uma série de eventos perturbadores que chocaram o público. Na época, a cidade era muito diferente da metrópole atual, e não para melhor. Nova York era considerada uma das cidades mais agitadas dos Icônico-Moissinho, embora continuasse atraente para os jovens. As ruas da metrópole escondiam muitos perigos. A taxa de criminalidade atingiu níveis sem precedentes. Milhares de crimes eram registrados anualmente. O Central Park, especialmente à noite, era motivo de preocupação para os moradores da cidade. Este lugar estava cercado de lendas assustadoras com as quais se assustavam as crianças. Numa manhã no início de 1986, uma mulher estava fazendo um passeio de bicicleta pelo Central Park. De repente, ela notou algo incomum na grama. Quando se aproximou, percebeu com horror que era uma jovem mulher deitada imóvel. Em pânico, a testemunha correu para o telefone público mais próximo para ligar para o número de emergência 911. Isso aconteceu por volta das 6h30 da manhã. Logo, a polícia e os serviços de emergência chegaram ao local. Infelizmente, nenhuma ajuda era mais necessária. O que eles viram chocou todos os presentes. A identidade da vítima foi rapidamente estabelecida graças a um documento de identidade encontrado. Era Jennifer Levin, de 18 anos. Depois disso, os investigadores começaram a coletar informações sobre o que aconteceu com a jovem mulher. Jennifer se destacou desde jovem por sua determinação e criatividade. Sua capacidade de ironizar a si mesma encantava as pessoas ao seu redor e a ajudava a superar quaisquer obstáculos. Ela vinha de uma família rica em Port Washington e era filha dos bem-sucedidos Steve e Ellen, que se separaram quando ela tinha 5 anos. Após se mudar para morar com seu pai, um conhecido corretor imobiliário em Soho, Jennifer frequentou uma escola particular de elite em vez de uma escola comum de Manhattan. Lá, ela rapidamente se adaptou e ganhou o respeito tanto dos professores quanto dos colegas por seu desempenho acadêmico. Seu círculo social consistia em filhos de pais ricos, e Jennifer dominava facilmente o programa exigente que preparava para a admissão nas melhores universidades do país, incluindo Yale e Harvard. Gradualmente, ela fez conexões em escolas renomadas de Nova York. Convites para festas expandiram seu círculo social. Na véspera de eventos importantes, um grupo de futuros estudantes, incluindo Jennifer, morava na East Street, perto do Central Park. Os outros amigos estavam espalhados pela cidade, mas todos se encontravam em um ponto de encontro popular. Foi exatamente lá que Jennifer conheceu seu primeiro amor, Dorian. No entanto, este relacionamento foi de curta duração, e logo depois Jennifer se apaixonou por Robert Chambers. Ele se apresentou como filho de pais ricos que possuíam um clube campestre. Seu conhecimento começou com um olhar passageiro.
Mas só um ano depois se desenvolveu em um verdadeiro romance. Alguns encontros rapidamente se transformaram em um relacionamento sério. Em 25 de agosto de 1986, Jennifer foi aceita na universidade, o que foi uma grande alegria para ela. Mas na manhã seguinte aconteceu o imprevisível. Ela foi encontrada no Central Park em estado crítico. Esta notícia chocou a todos. Surgiram questões. Jennifer tinha sido um alvo aleatório do crime urbano ou foi uma ação planejada? Naqueles anos, Nova York foi atingida por uma onda de crimes, mas entre os muitos incidentes, a história de Jennifer provocou uma ressonância pública sem precedentes. Uma enorme pressão foi exercida sobre as autoridades policiais, em parte porque a vítima era de uma família rica conhecida. Os investigadores suspeitavam que fosse obra de um criminoso em série. Um observador inexperiente poderia pensar que algo com tratamento indesejado havia acontecido neste lugar inseguro. No entanto, investigadores experientes, examinando todos os detalhes, suspeitavam de uma encenação. Parecia que Jennifer estava deitada de forma não natural, como se alguém tivesse deliberadamente lhe dado uma determinada posição. Suas roupas estavam em um estado estranho, e algumas peças foram encontradas a 100 metros do local do crime. As suspeitas dos investigadores foram rapidamente confirmadas. A análise forense não encontrou vestígios de material biológico de outras pessoas. Este caso atraiu a atenção da mídia. Jornalistas literalmente inundaram o parque e tentaram entender como tais incidentes podiam acontecer bem debaixo do nariz da polícia. Todos se perguntavam por que as autoridades permaneciam inativas e se era realmente impossível garantir a segurança em um local público tão importante. Isso aumentou a tensão, especialmente no contexto da situação geral do crime em Nova York. Os moradores da cidade estavam indignados. Começou um verdadeiro frenesi da mídia. Os telefones da polícia não paravam de tocar com chamadas de representantes da imprensa. Gradualmente, informações sobre as circunstâncias do incidente vazaram para a mídia. Cada suspeita dos investigadores aparecia imediatamente nas manchetes. Havia ainda mais especulações e rumores. No entanto, a polícia conseguiu manter o nome da vítima em segredo por tempo suficiente para não prejudicar o curso da investigação. Quando a mãe soube do incidente, foi imediatamente para o Central Park, onde se deparou com o pior pesadelo de sua vida. Apesar do momento trágico, repórteres cercaram a mulher e começaram a bombardeá-la impiedosamente com perguntas. Mais tarde, os amigos de Jennifer e os demais parentes chegaram ao local do crime. O pai da jovem ligou em lágrimas para seus amigos da escola e contou-lhes o que havia acontecido. Apesar do profundo choque, os parentes de Jennifer tiveram que fornecer à polícia todas as informações relevantes que pudessem ajudar na investigação. Descobriu-se que Jennifer havia planejado sair com 2 amigas na noite anterior. O pai entregou aos investigadores o diário de Jennifer, onde ela havia anotado seus planos. Isso permitiu reconstruir a cadeia de eventos que levou à tragédia. A história de Jennifer e Robert começou a se desenrolar quando os investigadores iniciaram a investigação. Primeiro, eles verificaram o ex-namorado de Jennifer, Dorian. Suspeitava-se que a recente separação poderia ter deixado um gosto amargo nele. Descobriu-se que eles haviam se encontrado na noite anterior em um restaurante mexicano. É importante mencionar que naquela época não havia redes sociais e smartphones que facilitassem a troca de informações. Os investigadores tiveram que reunir os dados laboriosamente, peça por peça, entrevistando testemunhas. Descobriram que Jennifer estava festejando em um bar depois das 2h30 da manhã com 2 amigas e seu ex-namorado. Por volta das 13h45, uma amiga foi embora, logo seguida pela segunda. Foi aproximadamente nessa hora que Robert Chambers chegou ao bar. A atenção de Jennifer se voltou para ele e eles ficaram juntos até o final da festa. O ex-namorado também deixou o estabelecimento. Os investigadores foram interrogar Robert, de 19 anos.
Ele foi levado a uma delegacia perto do Central Park. Imediatamente, os arranhões no rosto do jovem chamaram a atenção, parecendo suspeitos para os investigadores. Robert alegou que eram de um gato, mas ninguém acreditou nele. Quando foi informado sobre o ocorrido com Jennifer, ele pareceu chocado e perturbado. O jovem concordou em cooperar com os investigadores. Segundo seu depoimento, ele encontrou Jennifer por volta das 3 da manhã na festa. Eles discutiram sobre sua próxima partida para guiar a universidade. Antes do bar fechar, por volta das 4 da manhã, eles saíram, se despediram e foram para casa. Robert alegou não saber o que aconteceu depois e negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Jennifer. Os investigadores acreditavam que os arranhões indicavam o contrário. Eles se pareciam com marcas de resistência. Além disso, Robert foi o último a ver Jennifer. Ele se tornou o principal suspeito. Os investigadores tentaram descobrir a verdade, mas o jovem repetia sua história como se a tivesse decorado. O interrogatório durou quase 12 horas, até que Robert permitiu uma imprecisão em seu depoimento. Os investigadores experientes aproveitaram isso. Tudo aconteceu sob a observação atenta de repórteres, que ouviam o interrogatório na sala ao lado. Menos de 24 horas após a descoberta de Jennifer, Robert Chambers confessou um incidente não intencional. O jovem relatou um incidente incomum naquela noite no Central Park. Segundo suas palavras, o passeio com Jennifer tomou um rumo inesperado. Supostamente, ela mostrou persistência excessiva em suas intenções românticas, o que surpreendeu o jovem. Ele alegou que ela amarrou suas mãos e agiu de forma muito agressiva, deixando arranhões em seu rosto. Robert descreveu a situação como extremamente desconfortável e disse que não conseguia se libertar e sentiu forte desconforto. Sua história soava tão inverossímil que foi recebida com ceticismo pelos investigadores. Os jornalistas atrás da parede também discutiam animadamente essas revelações. No entanto, Robert continuou seu relato. Segundo ele, finalmente conseguiu libertar suas mãos e empurrar a moça para impedir suas ações. No entanto, segundo seu depoimento, ele calculou mal a força, fazendo com que Jennifer caísse fortemente e perdesse a consciência. Robert disse que tentou fazer Jennifer recuperar a consciência, mas ela não respondeu. Ele sentou ao lado dela esperando que ela acordasse, mas isso não aconteceu. Finalmente, ele deixou o local e observou de longe quando as autoridades chegaram. O jovem insistiu em sua inocência e alegou que apenas se defendeu das ações agressivas de Jennifer. Ele afirmou que não queria machucá-la, pois gostava dela. Os investigadores se perguntaram por que o jovem não pediu ajuda, já que a chegada oportuna dos paramédicos poderia ter mudado a situação. Robert explicou sua inação pelo medo de uma possível prisão. Após o interrogatório, ele foi preso sob suspeita de um crime grave. A família do jovem imediatamente contratou um advogado famoso, que exigiu a libertação de Robert, insistiu em sua inocência e o retratou como a vítima. A defesa escolheu uma estratégia controversa, retratando Jennifer de forma negativa e alegando que ela havia provocado deliberadamente a situação de conflito. O advogado insistiu que as ações de Robert foram uma medida necessária de autodefesa e que o desfecho trágico foi um acidente. Esta linha de defesa controversa atraiu a atenção pública para o caso. A mídia de Nova York e os painéis informativos da cidade estavam cobertos de manchetes sensacionalistas que iluminavam detalhadamente esta história. Ao mesmo tempo, Robert encontrou defensores. Muitos o caracterizavam como um cara decente, atraente, bem-sucedido e charmoso. Ele foi descrito como um jovem inteligente e promissor, um fiel católico irlandês que, na opinião deles, não poderia cometer deliberadamente nenhum erro sério, pois isso destruiria sua reputação impecável. Externamente, Robert não parecia de forma alguma alguém que pudesse causar danos sérios.
Muitos achavam estranho que um jovem atraente em todos os aspectos precisasse recorrer a comportamento inadequado. Por todos os padrões, ele não deveria ter problemas em relacionamentos. Ele era popular e as garotas literalmente se penduravam em seu pescoço. Surpreendentemente, as pessoas pareciam ter parado de pensar logicamente e apoiavam Robert prontamente, enquanto acusavam a vítima de comportamento supostamente inadequado. No entanto, não havia confirmação do comportamento impróprio da vítima, exceto pelas próprias palavras de Robert. Mas por alguma razão, todos acreditavam nele. Enquanto as autoridades policiais tentavam descobrir a verdade, a vítima se tornou objeto de zombaria. Tudo isso aconteceu por iniciativa de Robert e seu advogado. A situação lembrava um teatro do absurdo. O advogado de Robert, Jack Littman, fez todo o possível para apresentar seu cliente de uma maneira respeitável. Ele até conseguiu organizar o aparecimento de Chambers nas capas de várias revistas, incluindo People e New York Magazine. Nas fotos, o jovem usava um terno azul e uma gravata vermelha e parecia mais um modelo de desfiles de moda do que alguém acusado de um crime grave. Paralelamente, Robert ativamente danificava a reputação da vítima. Esta tática funcionou tão efetivamente que a maioria desenvolveu uma atitude preconceituosa em relação à jovem, e a imprensa pegava cada declaração duvidosa. Assim, apareceram os primeiros artigos apresentando a versão de Robert como verdade. Gradualmente, toda a mídia impressa e o público ficaram do lado da defesa. Eles acreditavam que a vítima tinha se comportado de forma imprudente. E, supostamente, após o primeiro encontro casual, ela foi ao Central Park para se encontrar pessoalmente com o promissor jovem, e então ela mesma provocou o conflito. O advogado fez um trabalho enorme, retratando a vítima quase como a instigadora do incidente. E isso provocou uma onda de protestos, inclusive entre um grupo de voluntários que lidavam com a prevenção de violações de direitos na cidade. Eles não se deixaram enganar pelos argumentos eloquentes da defesa. Eles se chamavam Anjos da Guarda e realizavam vigílias regulares em frente ao tribunal durante as audiências. O público estava profundamente indignado com a conduta do advogado e o acusou de ter prejudicado irreparavelmente a reputação de Jennifer. No entanto, muitas pessoas prontamente acreditaram nas informações divulgadas. Os apoiadores de Robert se tornaram ativos. Eles espalharam rumores sobre o suposto comportamento leviano de Jennifer. Tudo isso levou à libertação do suspeito sob fiança. Os defensores desenvolveram uma versão mais crível dos eventos, sem se desviar de sua estratégia escolhida: minar a reputação da vítima. Eles insistiam que originalmente tudo aconteceu consensualmente e sem qualquer coerção. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando algumas confirmações dos rumores sobre a vida privada de Jennifer surgiram, sendo involuntariamente fornecidas por seu próprio pai. Ao entregar o diário de sua filha, ele deu à mídia motivo para exagerar a história de que Jennifer supostamente havia descrito detalhadamente seus numerosos relacionamentos. Na realidade, era um diário comum que mencionava apenas relacionamentos com 2 rapazes, um ex e um atual. Não havia nada impróprio lá, no entanto. As anotações foram reconhecidas como evidência inadmissível e não puderam ser usadas nas audiências do caso de Robert. Apesar da acessibilidade limitada dos registros, a informação vazada já havia prejudicado a reputação de Jennifer. A acusação entendeu que o caso não seria fácil. Para construir uma estratégia, era necessário reconstruir precisamente os eventos e entender como um jovem de 19 anos de um ambiente protegido poderia ter se envolvido em tal situação. Um passo importante foi investigar o passado de Robert. Descobriu-se que em sua curta vida ele havia cometido mais de 30 invasões ilegais a casas ricas em áreas respeitáveis. Na realidade, sua vida era muito diferente da imagem que ele havia criado de si mesmo.
A família, como se descobriu, estava longe de ser rica. A mãe trabalhava como enfermeira em uma clínica particular e dedicava todo o seu tempo ao trabalho para ganhar dinheiro. Robert não tinha renda legal, por isso começou a se envolver em atividades ilegais. Isso lhe permitiu criar a imagem de um jovem rico com dinheiro e também sustentar seu vício em substâncias proibidas. Ele entrou em contato com essas substâncias aos 14 anos e passou por vários cursos de tratamento, mas sem sucesso. Robert terminou a escola com dificuldade, então se matriculou em uma faculdade, mas foi expulso devido a problemas de desempenho e seu vício. Depois disso, ele se matriculou na Universidade de Boston, mas encontrou dificuldades semelhantes lá também. Muitos sabiam da reputação difícil de Robert e seus maus hábitos. Jennifer planejava terminar o relacionamento com ele. Presumivelmente, foi exatamente isso que foi discutido entre eles naquela noite no bar. Uma das amigas de Jennifer alegou que pegou Robert tentando roubar $40 de sua bolsa. Quando a amiga o impediu, ele ficou furioso. Ela ficou horrorizada ao perceber até onde ele tinha ido. Isso aconteceu pouco antes do incidente com Jennifer no parque. As investigações revelaram que as joias de Jennifer haviam desaparecido. Suspeitava-se que foram vendidas para comprar substâncias proibidas. No entanto, existia a possibilidade de que o passado de Robert não seria considerado no tribunal. Mesmo um ano após o incidente no Central Park de Nova York, a imprensa continuava reportando esta história. Provou-se difícil encontrar 12 jurados imparciais que não estivessem familiarizados com o caso. 486 candidatos tiveram que ser examinados para selecionar o número necessário. No dia do início do julgamento, o tribunal estava lotado de jornalistas. Robert insistiu em sua versão dos eventos e jogou a responsabilidade sobre Jennifer. Ele alegou que agiu em legítima defesa e calculou mal sua força. No entanto, os especialistas apresentaram evidências de uma luta prolongada. No pescoço de Jennifer foram encontradas várias marcas que testemunhavam sua resistência desesperada. Foi durante a autodefesa que ela deixou arranhões profundos no rosto de Robert, e não em um momento de paixão, como ele alegava. O acusado se recusou a testemunhar, por isso seu passado não pôde ser usado pela acusação. O julgamento durou quase 3 meses. O caso provou ser extremamente contraditório. As testemunhas forneceram informações inconsistentes e deixaram muitas questões em aberto, após o que os jurados se retiraram para deliberar. No entanto, eles chegaram a um impasse. Havia a possibilidade de que a história inverossímil de Robert pudesse ajudá-lo a escapar da responsabilidade. No 9º dia, decidiu-se declarar o julgamento nulo. O processo foi declarado fracassado. Surgiram temores de que um novo julgamento não mudaria a situação. A única chance para a acusação permaneceu uma confissão de culpa. Robert foi oferecido a admitir seu envolvimento em um incidente sem intenção, e ele finalmente concordou. Em 25 de março de 1988, Robert expressou seu arrependimento pelo ocorrido no tribunal. Ele se declarou culpado de uma ofensa menos grave e pediu perdão aos familiares da jovem por todas as provações que tiveram que passar. Esta decisão resultou em uma sentença relativamente branda, 15 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 5 anos. Até a sentença final, Robert foi liberado sob fiança. Durante este tempo, ele organizou uma festa de despedida. Um dos convidados veio com uma câmera de vídeo. No auge da festa, Robert, que estava embriagado, inesperadamente ficou falante. No vídeo, ele confessou o crime. Ele não mostrou arrependimento, mas em vez disso brincou e riu sobre o ocorrido. Na prisão, Robert imediatamente se tornou-se um prisioneiro problemático. Ele se envolveu em conflitos, e os guardas repetidamente registraram violações relacionadas a objetos e substâncias proibidos.
Por isso, seus pedidos de liberdade condicional foram negados, e ele cumpriu os 15 anos completos. Robert foi libertado em 2003. Mais tarde, os familiares da jovem entraram com uma ação civil contra Robert. O tribunal decidiu a favor deles e determinou que Robert deveria pagar 25 milhões de dólares à família. No entanto, a probabilidade de receber este valor é extremamente baixa devido à sua falta de recursos. No tribunal, Robert não fez comentários sobre os eventos daquela noite fatídica. Em 2003, no entanto, ele concordou com uma entrevista e falou publicamente sobre o ocorrido pela primeira vez. No início da conversa, ele disse que teria preferido a solitária a esta entrevista se tivesse escolha. Parecia que a responsabilidade pelo destino da jovem estudante pesava muito sobre ele. Robert via esta conversa como uma oportunidade de se expressar e, portanto, decidiu falar sobre Jennifer Levin e os eventos trágicos do passado. Este homem, que havia cometido um crime grave, confessou que pensa diariamente naquela cuja vida ele destruiu. A conversa com ele durou 4 horas e não perdeu 1 minuto de intensidade. Dado o enorme interesse da mídia neste caso, o encontro se tornou algo realmente único. No entanto, tudo parecia uma farsa, como se a vítima ainda permanecesse uma personagem secundária, enquanto toda a atenção estava focada naquele que a havia prejudicado. Robert explicou que nunca poderia reparar o dano que causou à família Levin. Ele estava ciente não apenas de ter tirado a filha dos pais e uma pessoa próxima dos amigos, mas também de como a rede de mentiras que ele teceu havia manchado a reputação da jovem. Finalmente, ele reconheceu a inocência dela. Robert não se considerava um monstro, pois sentia remorso. Ele acreditava que se fosse um monstro, não sentiria nada, mas admitiu que agiu de forma extremamente tola e cometeu um erro irreparável. Em um ponto, ele confessou que a miopia frequentemente acompanhava suas ações. O criminoso não esperava o perdão da sociedade, pois entendia sua impossibilidade. No entanto, ele queria se desculpar e apoiar suas palavras com ações concretas. Robert havia passado os últimos 15 anos em uma prisão, o que, em sua opinião, foi a expiação por seus atos. Ele admitiu que estava muito nervoso, também devido à necessidade de aparecer diante de jornalistas. Mesmo assim, ele optou por isso porque o via como seu dever. Robert estava ciente de que muitos que estavam familiarizados com a história de Jennifer poderiam pensar que ele havia se aproximado deles para continuar enganando e se apresentar sob uma luz melhor, como alguém que ele não era. Embora o pai de Robert ganhasse bem como gerente de crédito, foram os esforços de sua mãe, a imigrante irlandesa Phyllis, que abriram caminho para o filho nas classes sociais mais altas. Para pagar as enormes contas, ela trabalhava praticamente 24 horas por dia. A mulher, no entanto, afirmou que nunca reclamou dessa carga, pois seu filho era o sentido de sua vida, e ela queria dar-lhe tudo o que fosse possível. Embora o jovem tenha sido expulso de várias instituições educacionais, sua mãe acreditava que ele mudaria, completaria sua educação e desenvolveria suas melhores qualidades. É difícil imaginar a profunda decepção que ela sentiu em 1986, quando ele fez algo imperdoável. Após sua libertação, Robert sinceramente buscou melhorar. Mas como começar uma nova vida quando se perdeu toda uma era de mudanças atrás das grades? Anteriormente, ele não pensava nas consequências de suas ações, o que levou a um desfecho trágico para uma jovem mulher. Em uma conversa com jornalistas, ele admitiu que a responsabilidade agora se tornara seu princípio central de vida. Desde sua juventude, Chambers atraía a atenção do sexo oposto com sua aparência. Ele confessou que isso havia influenciado fortemente sua autoestima, e a situação foi agravada por hábitos prejudiciais. Na época, ele gastava várias centenas de dólares por semana nisso, uma soma considerável para um estudante comum. Robert admitiu que obtinha o dinheiro de forma desonesta,
Além disso, sua mãe o apoiava financeiramente de todas as maneiras possíveis. O conhecimento com Jennifer rapidamente se desenvolveu em um relacionamento próximo. Robert estava sob a influência de seu vício na época e estava ciente do perigo que representava para os outros. A jovem mulher, por outro lado, o via como um amigo. Possivelmente, foi exatamente essa confiança que desempenhou um papel fatal em seu destino. Naquela última noite, Jennifer passou um tempo com amigos em um bar, onde encontrou Robert. Eles começaram uma conversa agradável, e outra mulher com quem Chambers estava saindo os notou. Em um acesso de raiva, ela foi embora e terminou o relacionamento. Os investigadores suspeitavam que isso poderia ter desencadeado agressão contra a inocente Jennifer. Robert confessou, no entanto, que não se importava na época. Em uma entrevista, ele contou como a jovem mulher o machucou e ele então bateu violentamente. Após a queda, Jennifer não conseguiu mais levantar. Apesar do infortúnio, ele ficou com medo e não chamou ajuda. Segundo Robert, ele havia consumido um pouco de álcool naquela noite. Quando Robert percebeu o que havia acontecido, entrou em estado de choque e simplesmente ficou sentado ao lado. Os olhos da jovem mulher estavam abertos e ele os encarava. Por medo de ser preso, não chamou ajuda. Ao amanhecer, ele se afastou e sentou-se em um muro de pedra, observando como jornalistas e polícia se reuniam, chamados por uma ciclista casual. Quando foi mandado embora pelas autoridades junto com outros curiosos, voltou para casa e foi dormir. Parece que Robert voltou ao seu estilo de vida anterior após sua libertação. Em 2007, ele foi preso por invadir o apartamento de uma conhecida para roubar objetos de valor e distribuir substâncias proibidas. Ele foi preso em seu próprio apartamento em Nova York e condenado a 19 anos de prisão. Surpreendentemente, ele recebeu uma sentença mais longa por esses crimes do que pelo incidente com Jennifer. Robert poderia ser libertado incondicional já em 2024. Após a tragédia, a mãe de Jennifer, Ellen Levin, tornou-se uma ativista que luta por novas leis para proteger as vítimas. Graças aos seus esforços, 13 novas normas foram aprovadas em 10 anos. Em uma entrevista a uma emissora que queria restaurar a reputação de Jennifer, Ellen disse que a memória de sua filha a ajudou nesta atividade.